Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, neste sábado dos sonhos, o dia, Pai, que criaste para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor, neste momento eu peço ao Senhor sabedoria do alto para ministrar, Pai, a cada mulher que tem chegado, Pai, até mesmo homens, ó Pai, que tem ouvido aqui as ministrações no sábado dos sonhos, ó Pai. E profetizamos e profetizo, levanta-te vento norte, vento sul, assopre em nosso jardim, exale seus aromas, que entre o nosso amado, Pai, em nosso jardim, e colha frutos excelentes, Pai. Sim, Pai, assim como Sulamita, ela, ó Deus, foi queimada pelo sol da justiça, Pai, também, Deus, nos faz, Pai, aperfeiçoadas, sair aperfeiçoadas, ó Pai, deste processo, Pai, sim, um processo, Pai, doloroso, Pai, o qual Cristo, Pai, está conosco em todos os momentos, ó Pai, reanima mulheres, ó Pai, que estão desanimadas na espera, na vida sentimental. Sim, Pai, uma área tão assolada, esquecida, zombada, escarnecida, Pai, no nosso meio, no meio cristão, Pai, no Brasil, na nossa sociedade, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, não deixe o nosso coração endurecer mediante a palavra. Eu te peço, Pai, o teu favor, que o Senhor renove a esperança, Pai. A esperança que não se vê. A esperança, Pai, que não se vê, Pai. Mas ela, ó Deus, é perceptível no Espírito, porque o Espírito do Senhor, Pai, nos mostra, nos revela e nos guia a todo o caminho, Pai. Guia-nos, ó Pai, a este encontro e algumas mulheres reencontro de almas, ó Pai. Aquilo, Pai, que só é, aleluia, só é encontrado em Cristo. Porque muitos, Pai, não têm a Cristo como Senhor, Pai. Apenas, ó Pai, falam do Senhor Jesus, mas não conhecem o Messias. Pai, que esses irmãos e irmãs conheçam a Cristo como Messias, porque somente por Cristo podemos conhecer todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Então, Ruth, especialmente as mulheres do Campo Boaz, durante a semana, o Senhor falou comigo a respeito de João 14. Porém, eu pedi uma palavra específica para este sábado dos sonhos. Como tema aqui que eu coloquei da mensagem, vale a pena servir a Deus até que aconteça o encontro? Então, até que esse encontro aconteça, porque quando você entra no campo espiritualmente, você entra no processo. Eu lembro que meses antes de entrar no campo, eu tive um sonho com águas. Eu sonhei que eu precisava de passar de um cômodo a outro. E um dos cômodos, assim, à medida que eu passava dos cômodos, eu devia mergulhar, porque senão eu não passaria do outro lado. Amém? Então, sonhar com água tem a ver com o estado da nossa vida. E essas águas, representavam o jejum. Igual eu postei um testemunho no canal sobre o jejum por obediência que eu fiz ao Senhor. Eu creio que muitas almas também fizeram esse jejum. Então, vamos aqui meditar na palavra e aplicar para a vida sentimental. Livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler aqui o verso 13 em diante. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome.
e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? O Espírito Santo conduza essa ministração neste momento. Toma o teu lugar de honra em nossos corações. Sem ti nada podemos fazer, Pai. Nada podemos fazer. Glória a Deus. Quando eu tirei a palavra, o título aqui de Malaquias capítulo 3 está assim: a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Aqui na playlist Sábado dos Sonhos, eu já falo que Deus ele enviará um anjo antes que chegue o seu Boaz, mulher especialmente, que espera no Senhor. Porque está escrito desde o princípio que não é bom que o homem viva só. Então não é bom que o homem viva só na sua missão. A mulher é companheira do homem na missão. E que missão? A missão de viver o propósito da família na terra. Então, está escrito que desde o princípio o Senhor ele fez. Porém, apenas em Cristo podemos viver o encontro de almas. Porque quem está em Cristo está no Pai. E o Pai e o Filho, que é Cristo, fazem nós morada. Quando eu falo de Cristo, eu falo do Messias esperado. Amém? Diferente das religiões que conhecem Jesus de Nazaré. Porém, nós conhecemos Cristo ressuscitado e que está à direita do Pai. Amém? Então eu falo desse Cristo. A Bíblia, que é viva e eficaz. Glória a Deus. Então, o que podemos aplicar para a vida sentimental? Chega um momento que é o final, certo? O final do processo, que Deus ele envia o anjo, né? E nos últimos dias as pessoas se tornariam o quê? Timóteo 3. Presunçosas, arrogantes, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos seus deleites do que amantes de Deus. Testifica com Romanos capítulo 1, né? Que os varões cometeriam torpeza com outros varões, assim como as mulheres se inflamariam nas suas paixões infames. Então, estamos vendo diante dos nossos olhos essas coisas acontecendo. E junto com essas coisas vem a incredulidade, que o amor de quase todos, né? O amor de muitos, não todos, se esfriaria. Em Malaquias 3, Malaquias, né? O livro de Malaquias é um livro profético. É um livro que fala da ingratidão do povo, fala também, né, de advertências do Senhor. E o Senhor, ele está advertindo o povo de Israel, certo? Que as palavras deles são agressivas. E quais palavras é agressiva? Quando você questiona o Senhor. Quando você fala, não, eu estou perdendo meu tempo, né? Eu estou perdendo meu tempo de esperar. É inútil, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo os propósitos, só que eu não estou conseguindo ter esperança. Só que a esperança, ela não é vista. E oramos isso agora. Então, quando vai chegando esse meio do processo, ou final do processo, que você já tem obedecido ao Senhor, que você já tem lançado a semente, você não pode questionar que é inútil servir o Senhor, porque isso é agressivo, porque Deus, ele é pessoal. Deus é uma pessoa. Eu falo de forma humana, por quê? Porque Deus, ele se relaciona conosco. Então, muitas vezes dizemos, porque eu também sou o pó da terra, dizemos que temos o quê? Cuidado de guardar os preceitos e andar de luto. Andar de luto também é o quê? Jejuar. Quando os profetas, na Bíblia, como Esdras, exemplo, foi fazer, quando convocava o povo para jejum, é como ficar de luto.
Então você tem ficado de luto, certo? E você ao mesmo tempo tem observado a prosperidade dos soberbos. Quando fala soberbos, são os ímpios, aqueles que não consideram a Deus e nem as suas obras. E muitos dos ímpios blasfemam de Deus. Porém, eles o que? Têm servido no mundo espiritual outros deuses. Então temos que nos atentar. O Deus de toda a terra, o Deus vivo, ele não vai proporcionar nessa vida prazeres e muitos deleites que vai o quê? Fazer você desviar dos caminhos dele. Porque o Deus Baal, Mamon, em forma de bode, principalmente na maçonaria, ele proporciona isso. Ele proporciona felicidade momentânea. O inimigo, ele foi também tentar, o Espírito de Deus levou Cristo, eu falo no contexto de Jesus, amém? Levou Cristo ao quê? Ao deserto. E ali ele foi tentado, ali foi oferecido para ele o quê? Banquetes do mundo, se prostrares. Porém, quando nos prostramos a Deus, perdemos aqui nessa terra. Por isso que Jesus fala, Paulo, se não me engano, Cristo, a palavra, que quem pensa em conquistar coisas apenas nessa vida, já se torna o mais miserável de todos os homens. Amém? Então, a espera, ela cansa, porque você está num corpo de carne. Porém, o teu espírito, ele está sendo vivificado. Então, importa vivificar o espírito, importa agradar a Deus ou agradar aos homens. Amém? Esses soberbos, verso 15, eles cometem impiedade e se edificam, porque eles têm duas opções, ou ele serve a Deus ou ao maligno. E o maligno oferece religiões, deuses, certo? E o Senhor, ele diz isso. Ele está observando, certo? Quando Deus está falando aqui conosco, Ele está nos observando, a nossa conduta, o quanto temos nos portado. Verso 16, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, quando você lembra de Deus, em todas as áreas da sua vida, você receberá a recompensa. Amém? Porque Deus, ele atenta ao clamor do seu santo, do justo, aquele que tem a Cristo como Salvador. Porque muitos falam que tem a Cristo como Salvador, mas não conseguem desfrutar a vida espiritual. E assim continua a palavra: e eles serão meu, diz o Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim um tesouro, e eu os poupá-lo-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então o Senhor está nos dizendo, ao mesmo tempo que Ele está nos advertindo que é agressivo falar, é inútil servir o Senhor, porque muitos pensam, para que vou esperar em Deus, isso não vale de nada, eu vou tentar aqui do meu jeito, eu vou usar de recursos terrenos. Porém, quem já desfrutou da misericórdia, crê que vale a pena servir o Senhor. E termina aqui no último capítulo 3, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então os ímpios, eles prosperam momentaneamente nessa terra. Porém, a nossa coroa, ela é para a vida eterna. Então a coroa que corremos, ela é incorruptível. Amém? Então, quando obedecemos a Deus, tememos os seus mandamentos, nos tornamos dele. Então, você que tem ouvido a voz do Senhor, você já é dele, e o preço foi de sangue. Quem foi comprado por preço de sangue não pode adquirir nada dessa terra se não vier do céu primeiro.
Nenhum dinheiro e recurso terreno pode comprar a sua salvação. Nem pode comprar esse encontro, porque ele só vem de Cristo. E Deus, ele dá a quem quiser revelar. Aramaná, xerecantalá. Quando eu falo que Deus dá, porque ele fala, eu de mim mesmo, João 10, é Cristo que fala, eu de mim mesmo dou a vida, eu a dou e tenho o poder de tomar e a tornar novamente. Amém? Então, Cristo dá a salvação. Ele é o único Salvador na sua vida sentimental. Não existe outro e jamais existirá, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Amém? E ninguém pode receber se Cristo não der, porque todos que têm dado, Cristo tem dado, que têm recebido o Pai, é porque Cristo tem dado. A Bíblia fala disso nos evangelhos. O encontro preparado por Deus, ele é salvação. Não só na sua vida, mas na sua descendência. É quando Deus te prepara para esse banquete nupcial, como o primeiro vídeo da playlist. Amém? As bodas, né? O banquete está preparado desde a fundação do mundo. Então existe um tempo do processo até a colheita. Só que aquele que perseverar até o fim, esse será o que? Aceito. Porque Deus, ele sonda o coração. Ele está te observando. Amém? Se você está aqui mais por causa dele ou por causa do que? Da recompensa. Porém, a sua corrida, ela deve ser para agradar a Deus. Porque o princípio, ele sempre se volta, né? Inclusive na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, vem o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a cruz, a palavra de cruz, ela divide alma e espírito. Amém? Então, isso para o ego, para o nosso eu humano, abate por completo. Amém? Porque o preço, ele foi pago de sangue. Então, quando Deus, ele olha para nós, ele vê o sacrifício de Cristo. Então, o que temos recebido e o que é feito é por Cristo. É pela graça. Glória a Deus. Então, é isso. Inútil não é como é que eu posso dizer? Inútil é você largar o propósito, porque não adianta dar volta no deserto. Amém? Mas é recompensador, porque Deus, ele vai te poupar de muitas dores quando você o servir. Então você vai ver a diferença daquele que serve a Deus, daquele que tem a vida eterna, e o que Deus dá é eterno, do que aquele que não serve a Deus e quer coisas temporárias nessa vida. Porém, no mundo espiritual, sempre será melhor esperar em Deus, mesmo que seja loucura aos olhos humanos. Nunca você vai se arrepender de confiar no Senhor. Então, confia no Senhor. Peça fé para você continuar perseverando, porque Ele vai honrar. A honra dele é diferente, independente do nosso tempo. O tempo de Deus é sempre perfeito. Deus se agrada quando você confia nele de toda a sua alma e coração, porque Deus, ele vai realizar o desejo da sua alma, que espera nele. Amém? Deus colocou o desejo no coração do homem, na alma do homem. Eclesiastes 3:11. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e que essas palavras te animem.